Shalom, tudo bem com você? O texto que eu vou falar abaixo, ele trata de Deuteronômio 18, versículo 15, né? Ele vai mostrar como a aplicação do método Pardes, especialmente o nível Remes, ele pode servir sim para sustentar que o versículo de Deuteronômio 18, 15 se trata de uma profecia messiânica, né? Que a gente vai aplicar nos evangelhos a Yeshua como Mashiach. Eu vou gravar depois um vídeo especificamente sobre o método Pardes, que não vai dar para falar aqui num vídeo tão curto, né? Mas a aplicação do método Pardes é o que permite, por exemplo, os rabinos inferirem que existe um anjo no céu chamado Metatron, que ele é o único que tem permissão de se sentar, né? Também é o método Pardes que permite aos judeus interpretarem que no futuro se levantará um rei messiânico, um rei Mashiach, né? Que é o Mashiach para a gente, Yeshua. Então a gente vai explorar parte dessa metodologia aqui embaixo no texto, né? Então quando vocês virem eu falar sobre o Remes, é o nível de interpretação do método Pardes que permite você encontrar significados ocultos no texto através de pistas que vão sendo deixadas, né? Assim a gente chega a uma profecia messiânica em Deuteronômio 18:15, que depois é usada pelos evangelistas como aplicação do método Pardes para provar que Yeshua é o verdadeiro Mashiach. Então vamos lá. Um profeta semelhante a mim. Mas como o desejo de conhecer coisas futuras está enraizado em todos os homens, e movidos por esse desejo, eles se dedicam às práticas de adivinhos e outras formas de adivinhação, acreditando que por meio delas encontrarão uma visão clara, quando na realidade estão transbordando de imensa incerteza e constantemente se refutam. Moisés, embora os proíba ao povo estritamente de segui-los aos adivinhos, diz-lhes que, se permanecerem fiéis na piedade, não serão privados do conhecimento das coisas futuras. Um profeta inspirado por Deus aparecerá repentinamente e revelará os oráculos proféticos. Nada do que ele disser será seu próprio pensamento, visto que aquele que é verdadeiramente possuído e inspirado por Deus não pode compreender enquanto fala. Tudo o que se ouve é como um eco que é transmitido através dele, ditado por outro. Os profetas, na verdade, são intérpretes de Deus, que usa seus instrumentos para tornar conhecido o que ele deseja. Após expor essas noções e sua relação com o conhecimento do único e verdadeiro Deus, o legislador indica, então, a maneira pela qual a homenagem deve ser prestada a ele. Fílon de Alexandria, sobre as leis particulares. Meu comentário. O texto acima trata da visão de Fílon de Alexandria sobre o significado do versículo de Deuteronômio 18:15 e seguintes, que diz assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis. No cristianismo, acredita-se que este versículo trata do prenúncio da vida de Yeshua, o rei Mashiach. No judaísmo, entretanto, este versículo não tem o sentido de revelar a vinda do Mashiach, mas sim de instruir o povo sobre a sucessão de profetas, que viriam após Moisés para orientarem o povo por meio da inspiração divina. Esta interpretação faz todo sentido se não se desprezar o contexto dos versículos,
acima e também abaixo de Deuteronômio 18:15. Pois a afirmação de Moisés vem logo após a proibição de práticas divinatórias como adivinhação, necromancia e magia pelo povo. E logo depois segue instruções, primeiro remetendo ao Monte Horeb, em que o povo pediu para que o Eterno não falasse diretamente a ele, e também sobre como o povo identificaria os bons e os falsos profetas. Desse modo, pode-se dizer com propriedade que, de forma direta, o texto trata da sucessão de profetas. Apenas isso. Mas, apesar do contexto, como Moisés não fala em profetas, mas em um profeta, vejam aí o elemento, a pista, né, que se usa para utilizar o remes. Uma aplicação do remes permite inferir que há uma profecia aí sobre um profeta especial no nível de Moisés que deveria se levantar no futuro, trazendo, portanto, toda a revelação diretamente do Criador, assim como Moshe fazia, podendo ver o Eterno face a face. Este sinal é lembrado e corroborado por Matitial, conhecido como Evangelista Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Né? Para quem lembra, sempre que Moisés entrava dentro da tenda da congregação, diante lá do Eterno, né? Ele ficava transfigurado, né? O rosto dele resplandecia a luz e ele tinha até que usar um véu para poder esconder aquela luminescência do rosto dele. E aqui nesse versículo a gente vê na transfiguração de Yeshua também uma espécie de repetição daquele fenômeno. E ela é testemunhada, né, por Moisés e por Elias, né, Moshe e Elial. Por enquanto é isso. Até a próxima. Nos vemos em outros vídeos.